Hoje é um dia daqueles que deu para sentir a presença do Senhor aqui tão forte. Quem chegou com frio, acho que não está com frio mais. Amém? O Senhor já nos aqueceu. Amém? Hoje é um culto especial. O Espírito Santo falou isso ao meu coração. É um culto especial porque a palavra pode trazer e fazer tudo novo na tua vida. Você deve estar falando, por quê? Porque ela disse, a palavra pode fazer tudo novo. E não disse, a palavra vai fazer tudo novo. Vou repetir. Hoje é um culto especial. A palavra pode fazer tudo novo em sua vida. Por que eu disse, a palavra pode fazer tudo novo, e não disse, a palavra vai fazer tudo novo? Tem uma grande diferença. A diferença está que essa palavra só vai fazer tudo novo se você quiser. Porque Deus pode fazer tudo novo, mas Ele respeita a tua vontade e a minha. Então, para que a palavra que vai ser ministrada hoje faça tudo novo na sua vida, você precisa querer. Você precisa dizer, Senhor, eu quero que essa palavra faça tudo novo na minha vida. Amém? Então vamos orar? E você que entendeu esse início, faça essa oração. Porque quando você fizer essa oração, ao escutar essa palavra, você vai entendê-la completamente, profundamente. Ela não vai ficar só nessa dimensão de ouviu hoje, que legal, que bacana. Não, ela vai trazer mudança. Ela vai trazer o que o Senhor tem de propósito nessa noite. Amém? Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, marca essa noite na nossa vida, Pai. Marca essa noite na nossa vida de uma forma especial, assim como o Senhor tem me marcado com essa palavra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eis aqui um vaso de barro, um pequeno vaso de barro que eu sou, mas eu sou tua, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor, para trazer, para ser boca tua neste lugar, nessa noite, meu Deus, para que nós possamos ver quão bom e maravilhosa é a tua presença na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, constrange-nos a tua presença gloriosa, porque nós saímos da nossa casa, meu Pai, porque temos anseio de te encontrar nessa noite. Então, Senhor, fala conosco de uma forma poderosa, porque o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Queridos, essa palavra está no meu coração a semana toda. A semana toda essa palavra vinha e ia, e eu ficava sendo alimentada por ela. Aí hoje, acordei bem cedo e falei, vou tirar meu tempo só com o Senhor, para pegar e entender tudo o que Ele quer falar com a igreja dEle nessa noite. E eu confesso para você, conforme eu ia lendo, conforme eu ia mergulhando, eu ia ficando tão maravilhada. Eu chorei com meu Deus, eu me alegrei com meu Deus. E de repente o pastor entrou no quarto com um suquinho de laranja e um lanchinho. E ele olhou para mim e eu falei para ele, eu não sei se eu consigo. Eu não sei se eu consigo escrever. Eu não sei se eu consigo.
Está tudo aqui, mas eu não consigo escrever. Aí ele falou, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. E rapidamente já saiu de lá e fechou a porta. E eu orei e falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque é tão grandioso que o Senhor quer falar comigo e com você. É tão precioso. E eu estava ali no louvor, orando, e eu falei, Deus, esses homens e mulheres que saíram do aconchego de suas casas, vencer o frio, a garoa, a chuva, eles são especiais demais, Deus. São especiais demais. Senhor, fala profundamente. E eu creio que Ele vai falar. Amém? Irmãos, o povo de Deus já passou por momentos muito difíceis. Muito difíceis. Alguns até terríveis. Os cativeiros que o povo de Deus passou, foi levado. Terríveis, terríveis. Vocês sabem como que o povo sofreu lá na mão dos egípcios, não foi? Tanto tempo. Seus filhos primogênitos mortos pelo faraó. Tantas lutas, tantas lutas. Mas eu quero falar de um cativeiro específico. Um cativeiro que, apesar de tempo ter sido menor do que o tempo de escravidão do povo hebreu lá no Egito, todos os teólogos, e até mesmo na palavra, considera que esse cativeiro foi um dos mais terríveis. Foi quando o povo foi cativo pelo rei da Babilônia. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. Esse povo foi levado cativo depois de 3 invasões. 3 invasões sofreu o povo de Judá, de Jerusalém. 3 invasões. O reino do sul, porque foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte já tinha sido assolado pelos assírios. E aí o reino do sul, então, foi assolado também. O rei da Babilônia levou, então, o povo cativo. Mas ele não levou todo o povo. Muitos foram mortos, muitos foram mortos. E os que foram levados, mulheres e crianças, foram para se tornar escravos. E ele destruiu tudo desse povo. Tudo, tudo, tudo. E por fim ele destruiu o templo. Acabou com tudo. Prova disso que ele destruiu tudo, que deixou o povo desolado, que o povo foi levado embora, escravo. Eles não tinham mais para onde voltar. Tudo deles tinha sido destruído. Eles tinham perdido tudo. E o Salmo 137, ele fala isso. Não precisa abrir, não. Mas eles falam isso, que eles foram chorando pelo caminho. Foram chorando pelo caminho. Chorando pelo caminho. E no meio do caminho, os seus opressores até falavam para eles, canta alguma coisa aí. Canta alguma coisa. Canta as cantigas que vocês cantavam lá na terra de vocês. A gente quer ouvir. E eles não conseguiam cantar. Eles não conseguiam louvar. Eles estavam oprimidos. O que eu entendo aqui? Eu entendo aqui que em alguns momentos da nossa vida, a gente está tão apertado, tão oprimido, tão esmagado, que às vezes a gente não consegue nem cantar. Está tão triste, chorando, que não consegue nem cantar. Mas esse povo que foi levado, opresso, cativo, na primeira invasão, eles levaram Daniel. Esse que a irmã ministrou no louvor. Daniel, que foi levado com seus 3 amigos, e o nome dos amigos eram Ananias, Misael e Azarias, que depois tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Lembra dos da fornalha, que a gente foi ministrado outro dia? Eram esses 3. Então, eles foram levados nessa situação, como escravos. E eles eram jovens, tementes a Deus, que amavam o seu Deus. Tanto amavam o seu Deus que eles foram levados cativos, e por eles ter uma excelência de cultura, de entendimento, de inteligência, eles já foram separados. E foi oferecido para eles os manjares do rei. Só que esses manjares eram consagrados a divindades. E eles não aceitaram. E quem trouxe para eles falou assim: olha, se vocês não comerem isso, e de repente vocês ficarem abatidos porque não comeram, vão cobrar de mim. E eles recebem a seguinte resposta: não se preocupem, nós não vamos comer isso, mas nós não vamos ficar abatidos. Nós não vamos ficar com o nosso semblante caído, não. Deus vai cuidar de nós. E foi o que aconteceu. Eles não comeram nada do que era oferecido, eles comiam o que era vindo da terra, e cada vez mais os seus rostos foram ficando iluminados, sua pele melhor, sua disposição melhor, a ponto de dizer: meu Deus, olha aí o Deus deles fazendo diferença. Então foi assim que eles chegaram na Babilônia. Só que não foi uma coisa fácil, não foi algo fácil. Se coloca no lugar desse povo, um pouquinho só. A gente às vezes precisa se colocar no lugar. Imagina que tudo que você tem seja destruído. E que da sua família pessoas sejam mortas. E você seja levado como escravo para trabalhar, para servir. Só isso. Sem nenhuma perspectiva. Como você acha que você se sentiria? Destruído, né? Acabado. Sem perspectiva. Sem nada. Era assim que eles se sentiam. Por isso que esse cativeiro, que embora tenha durado de 60 a 70 anos, o profeta Jeremias já tinha profetizado sobre isso. E ele já tinha avisado o povo que se o povo não se convertesse dos seus maus caminhos, que se o povo não parasse com aquela rebeldia, apostasia, idolatria, Deus permitiria um cativeiro. Mas o povo não atendeu, o povo não ouviu. E o povo se rebelou, e o povo realmente se afastou. Porque apostasia significa isso. Se afastar, abandonar sua fé. E o povo fez isso. E o cativeiro então chegou. E eles sofreram. Mas sabe o que é lindo? É que os profetas, porque foram alguns profetas que profetizaram sobre esse tempo, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o próprio profeta Daniel. Os profetas que profetizaram sobre essa situação, eles também declararam: tem tempo para começar, mas tem tempo para terminar. Está entendendo, irmão? Tem tempo para começar, mas tem tempo para terminar. Ainda que a gente esteja passando um cativeiro, que fomos nós mesmos que provocamos, tem tempo para começar, tem tempo para terminar. Ainda que nós estejamos passando um cativeiro, que não fomos nós que começamos. Porque eu creio que o coração de Daniel não estava no lugar errado. O coração de Ananias, Misael e Azarias não estava no lugar errado. Mas eles também foram cativos. E eu fiquei pensando nisso.
Às vezes nós nos tornamos cativos e nem somos responsáveis por esse cativeiro. Amém, igreja? Mas somos levados juntos. Só que Deus vai fazer diferença entre os que servem e os que não servem, aonde nós estivermos. Amém? Ele vai fazer diferença, Ele vai cumprir a sua promessa. Porque lá em Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, o tempo deles de chorar também ia chegar ao fim. O tempo deles de chorar ia chegar ao fim. Agora eu te falo, como? Como que o tempo deles de chorar ia chegar ao fim, se o povo hebreu, se o povo de Deus não tinha um armamento tão poderoso como o rei da Babilônia? O rei da Babilônia destruiu muitos e muitos e muitos reinos, tomou para si muita coisa, era a maior potência na época. Como que uns escravos podiam se voltar contra esse rei? Podiam sair dessa situação de dureza, de dificuldade, de sofrimento. Agora eu te pergunto, será que na sua vida você às vezes não fala a mesma coisa? Deus, como eu vou sair dessa situação de dificuldade, de choro, de parecer que não está dando certo, de parecer que eu não estou conseguindo? Deus, como eu vou sair dessa situação que ela é tão maior do que eu? Mas ela não é maior do que o teu Deus. E esse povo tinha a palavra de Deus sobre eles. Porque o mesmo profeta que diz que esse cativeiro viria, ele também disse que o Senhor restauraria. Sem nenhuma circunstância favorável, sem nenhuma possibilidade, essa promessa foi enviada. Essa promessa foi declarada. Que promessas de Deus tem sobre a sua vida? Quais são as promessas que Deus tem sobre a sua vida? Quais são? Você precisa saber quais são essas promessas. Elas estão aqui, na palavra de Deus. E ninguém invalida a palavra de Deus. Amém? Ninguém invalida. Por isso que nós precisamos conhecer essas promessas. O cenário desse povo era contrário. O cenário, a situação, nada eles podiam fazer. Escravo não pode nada, gente. Escravo é escravo. Sim ou não? Eles nada podiam fazer. Mas o grande eu sou pode tudo. Amém? O grande eu sou pode tudo. E aí acontece que um outro reino, o rei Ciro, rei da Pérsia, apoderou-se da Babilônia. Ou seja, um outro reino que Deus usou em favor do seu povo, apoderou-se da Babilônia. Isso é forte, né? Isso é forte. Isso é maravilhoso. É Deus usando quem Ele quer para abençoar os seus. Porque esse rei Ciro, da Pérsia, quando ele se apoderou da Babilônia, a primeira coisa que ele fez, ele proporcionou aos hebreus o regresso para a sua terra. Amém? Ele não sendo hebreu, proporcionou aos hebreus voltarem para a sua terra. Isso é tremendo. É Deus usando quem Ele quer para te abençoar. Amém?
E aí, nessa nova situação, nessa possibilidade de reconstrução, Deus vai levantar Zorobabel, que vai governar esse povo nesse regresso. Agora vem a parte muito linda, que eu já estava falando, compartilhando, antes de Deus me dar essa palavra. Abra sua Bíblia no Salmo 126. Salmo 126. É maravilhoso isso. Eu vou escrever em todo lugar que meus olhos baterem esses versículos. Eu já sei decor, nem preciso escrever. Mas eu acho lindo isso, eu acho maravilhoso isso. Deus cumpriu o que Ele promete com situação favorável ou não favorável, do jeito que Ele quer. Porque, olha lá, o versículo 1 do Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Está entendendo a beleza desse versículo? Então eu vou te explicar. Quando o Senhor usou de um outro povo para abençoar o povo dele, para voltar para a terra deles, eles saíram de lá como se estivessem sonhando. Eles estavam não acreditando. Você já teve algum sonho muito bom? Que quando você acorda, você fala, por que eu acordei? Estava tão bom. Um sonho muito bom. Eles estavam voltando para a terra deles. Então, eles se sentiam como os que sonham. Está entendendo, igreja? É isso que o Senhor vai trazer para nós. Ele vai trazer sonho bom para a gente. Você voltar ao que você tem no teu coração de mais precioso, o teu desejo, aquilo que mais vai te agradar, mais vai te fazer feliz. Não tinha nada que pudesse fazer esse povo mais feliz do que eles regressarem. Por isso que quando isso aconteceu, eles ficaram como se eles estivessem sonhando. Amém? Então, olha que lindo. Então, a nossa boca se encheu de riso. Você já encheu sua boca de riso? Já encheu sua boca de riso com algo que te alegrou lá dentro da tua alma? Foi assim que eles se sentiram? A boca deles se encheu de riso. E quem saiu de lá chorando, que não conseguia cantar mais nada, olha o que acontece. E a nossa língua de cânticos. Então, agora vem uma parte muito importante. Então se dizia entre as nações, o comentário entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Amém? O que as pessoas vão dizer a seu e ao meu respeito? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor na casa dela. Grandes coisas fez o Senhor na família dele. Grandes coisas o Senhor fez. É o povo reconhecendo que Deus fez. Que Deus fez. Que Deus fez. Porque quando um povo era derrotado, a divindade que eles criam também caía. E quando um povo é exaltado, o seu Deus é exaltado. Por isso que Deus se alegra em te fazer vitorioso, porque Ele é exaltado, Ele é glorificado. Amém? Então, nesse versículo 2, é o povo que está dizendo, é o povo que está comentando. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. E agora eu te pergunto, Deus fez grandes coisas por você? Deus fez grandes coisas por você? Por que Deus fez grandes coisas? Porque Ele é grande. Ele é grande, Ele é grande, Ele faz coisas grandes.
E as coisas grandes que Deus faz? Tem explicação? Você explica? Você não explica. Você vive as coisas grandes que Deus faz. Você vive as coisas grandes que você faz, que o Senhor fez. Você explica o mar se abrir? Você explica a boca do leão, as bocas dos leões se fecharem? Você explica o fogo não queimar nem um fio de cabelo? Você explica a Gláucia gerar filhos? Não, você não explica. Você só vive. Você só vive as coisas grandes que Deus faz. Aí você pode dizer assim: mas eu tenho ainda tantas coisas. É verdade, você tem tantas coisas que você quer que Deus faça. Mas se você não conseguir enxergar e ser grato pelo que Deus já fez, como é que as coisas que você espera vão chegar? Está entendendo? A gente é grato pelo que Deus já fez. E o que Deus já fez por você? Você consegue lembrar? Você consegue saber o que Deus já fez por você? Você consegue ver que hoje já está melhor do que estava? Você consegue ver isso? Então você pode dar um glória a Deus. Você pode dizer: eu consigo, Deus. Eu consigo. Eu consigo. Deus é grande. Ele trouxe a gente até aqui, não trouxe? Eu acho tão espantoso como o ser humano tem uma facilidade de esquecer as coisas, de dar pouca importância para as coisas, principalmente as coisas boas. Rapidamente ele esquece. Quando eu me refiro a coisas boas, eu me refiro exatamente a isso, às bênçãos, às grandes maravilhas que Deus faz. Você está vivo aqui hoje? Você venceu o Covid? Foi uma grande coisa. Foi uma grande coisa. Porque milhares e milhares e milhares de pessoas não venceram. Se você contraiu o vírus e o venceu, foi uma grande coisa. Amém? Se você não contraiu o vírus, foi uma grande coisa. Amém? Então, grandes coisas já fez o Senhor por nós. Era para nossa boca estar cheia de riso e os nossos lábios de louvor. Senhor, mas eu estou esperando, continuo esperando, porque aquele que prometeu, Ele não tarda, Ele não falha, Ele não se esquece. Amém, igreja? Mas o nosso coração precisa estar movido pela gratidão, precisa estar movido pelo que Ele já fez. Pelo que Ele já fez. Eu sou extremamente grata ao Senhor pelos filhos que Ele me deu. Porque eu fui diagnosticada que não seria mãe de filhos. E eu só chorei. E entreguei o meu pranto para o meu Senhor. Para o meu Senhor. E hoje, a cada dia que eu olho para os meus filhos, eu falo: Senhor, eu sou grata. Senhor, eu sou grata. Senhor, enquanto eu viver, eu serei grata. Eu não sei o que Deus já fez na tua vida que te move a ser grata dia e noite, porque Deus já fez muitas coisas na minha vida. Porque, irmãos, o que Satanás quer é acabar com a nossa vida. E ele arma ciladas constantemente para que isso aconteça.
Ele prepara situações emboscadas para que Ele possa acabar com a sua vida. E se você está aqui hoje, é porque Deus te guardou de tudo isso. Deus te protegeu. Deus te escondeu. Deus te livrou. Deus te guardou. Porque Ele tem um propósito na sua vida. E enquanto os propósitos dele não são cumpridos, Ele ainda te guarda, te protege para que eles sejam. Porque os propósitos dele não serão frustrados. Amém? Então eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Na tua força, na tua. Sem um Deus cuidando de você. Dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Onde você estaria? Que silêncio é esse? Onde você estaria se não tivesse um Deus que cuida de você enquanto você dorme? Que te protege, te guarda enquanto você dorme. Que quando você acorda, Ele já te cerca de bondade e misericórdia para te acompanhar. Eu amo esse versículo. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias, diz o Senhor. Salmo 23. Amém? Então você abre o olho, você já sabe, a bondade, a misericórdia do Senhor se renovou sobre mim. Vou trabalhar, vou levantar, vou cuidar dos afazeres, porque a bondade e a misericórdia se renovaram. Amém? Você é grata. Isso é pouca coisa, isso é grandes coisas, porque só um Deus grande que pode fazer isso, te cercar de bondade e misericórdia. Então nosso Deus é grande. De fato, você pode dizer, ainda que não esteja como eu quero, já não está mais como estava. Ainda que não esteja como eu quero, não está como estava. Amém? Você pode dizer isso comigo? Ainda que não esteja como eu quero, não está como estava. Não está. E só por isso eu dou glória, só por isso eu dou graças, só por isso eu dou aleluias. Porque o meu Deus vai cumprir o que me prometeu. Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa serviremos. Tem um quadro lá em casa que eu já preguei ele na parede, de tão velho ele cai. Já botei os adesivos, ele despenca com os adesivos. Ele é muito antigo. Ele é de 1900 e antigamente. E lá está escrito assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembra dele, né, mãe? Era lá da casa da minha mãe. E nas épocas mais difíceis, quando meu pai estava, dando muito trabalho, eu olhava para aquele quadrinho que na minha casa da minha mãe estava na parede. Ela metia uns pregos violentos lá e ele ficava. Lá em casa o Jadel não deixa pegar prego, então não fica. Aí, quando estava muito difícil, eu olhava para aquele versículo e eu falava, Deus, esse versículo diz que é eu e minha casa. Eu e minha casa, meu pai não pode ficar de fora. Meu pai não pode ficar de fora. Prepara a situação, um jeito, uma circunstância, para que ele te encontre. E o Senhor preparou. Foi fácil? Nem um pouco. Mas valeu. Cada investimento, cada oração, cada lágrima, cada jejum, cada posicionamento, valeu. Por quê? Porque hoje Ele está lá na glória, esperando a gente chegar. Amém? Ele está na frente, Ele foi na frente, só isso. Só isso. Mas Ele está lá. Ele está lá. Esse sacrifício que você fez de sair da sua casa com frio, com chuva,
está colaborando para a sua eternidade. Porque você veio se encher de palavra que te leva para a eternidade. Amém? Porque a palavra de Deus, ela te abençoa na terra. Consequência isso. Essa bênção na terra é consequência da palavra de Deus. Mas o fundamento dela, o objetivo dessa palavra é te levar para o céu. Amém? É a eternidade. Tem muita gente confundindo isso por aí. Tem muita gente confundindo isso por aí. As bênçãos na terra são para nós. E serão para nós, na medida e na proporção que o Senhor determinar. Amém? Nessa medida. Mas a palavra de Deus, ela tem um objetivo. E é claro esse objetivo. É te levar para o céu. É estar, eu, você e toda a nossa família, com quem nos criou. E o Senhor não precisa garantir para nós aqui na terra que a gente vai ter o melhor carro do ano, casas com mansões e tudo mais. Porque não é isso. Não é isso o mais importante. Isso pode até ser bom, na medida certa, irmão. Na medida certa. Mas o que é o melhor de tudo é a eternidade, porque a eternidade não tem fim. Amém? Aí eu quero te dizer uma coisa. A tua realidade natural, como está? Nós já falamos assim. Não está como eu quero, mas já está melhor do que eu estava. Amém? Mas a realidade sua hoje, como está? Sabe o que eu quero te dizer? Que o Deus que a gente serve, Ele não precisa de circunstância para pôr a tua vida no lugar. Como nós ouvimos ontem e já ouvimos há um tempinho atrás. Ele é o Deus que do nada criou. Lá em Gênesis diz isso. Não tinha nada. E o Senhor disse, haja. E o que aconteceu? Houve. Amém? Então você pode dizer, Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. Dá uma palavra a teu respeito aqui nessa situação. Amém? É assim que vai acontecer, é assim que eu creio, é assim que Deus faz. E o que me alegra muito mais, abra aí em Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 20. Eu quero te dizer que você pode pedir para Deus de uma forma muito especial o que você deseja. E isso não é pecado. Você pode apresentar para Ele as suas necessidades, os seus pedidos. Tudo você pode pedir. Agora eu quero te dizer aqui, ó. Capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Lembra que eu disse que Ele é grande, que Ele faz coisas grandes? Ele vai fazer até muito mais do que você pediu ou do que você pensou. Porque Ele é grande. Amém? E agora eu quero te dizer o tema da palavra que está nesse versículo. Abra aí em Ageu. Ageu. O tema dessa palavra é: considerai vossos caminhos, diz o Senhor. Amém? O povo recebe então a notícia de poder voltar. Eles ficam como aqueles que sonham. Sua boca se enche de riso, seus lábios de louvor. Ficam felizes. Mas aí eu te pergunto, o que esse povo tinha pela frente? Desafios, reconstrução, gastos e preocupação. Sim ou não? Tem alguém aqui nesse culto hoje?
Sim ou não, igreja? Então, vou repetir. Eles receberam, então, a graça de voltar. Só que eles vão voltar para um lugar que foi destruído. O que eles tinham pela frente? Desafios, reconstrução, gastos e preocupação. Sim ou não? Sim. O que você tem na sua mente aí, na sua vida, no seu dia a dia? Desafios, reconstrução de muitas coisas, gastos e preocupação. Você está parecendo com aquele povo lá. Está parecendo com aquele povo lá. Mas olha que lindo que diz o Senhor. Ageu 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. O povo chegou lá, começaram a edificar suas próprias casas, começaram a cuidar dos seus próprios interesses. Tinham tudo para reconstruir. Mas o templo também foi destruído. O templo também foi derrubado. O templo também não estava edificado. Mas o povo falava assim, não está em tempo de construir o templo. Você não ouve isso? Não está no tempo de eu ir para a igreja, não. Não está no tempo de eu ir para a igreja, não. Não está no tempo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai os vossos caminhos. Presta atenção. Nós somos um povo que se preocupa com as nossas casas, com as nossas vidas, com os nossos ganhos pessoais, com tudo que é nosso. Não estou dizendo que isso é errado, mas o Senhor confirmou no meu coração que isso não é prioridade. A prioridade é buscar o que é de Deus, servir ao Senhor, dar ao Senhor o seu melhor. E eu quero dizer que você que saiu da tua casa nesse frio, nessa chuva, hoje você mostrou que entendeu o que é prioridade. Amém? Prioridade é isso. É com o frio, com a chuva, olhar para a coberta que estava fazendo, vem. Você fala, não vou. Vou para a casa do Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque amanhã vai estar frio, chovendo, você levanta e vai trabalhar. Você vai. Você não pensa, não sei se eu vou, porque está frio, porque está chovendo. Que nem, não precisa levantar a mão. Que nem algumas pessoas pensaram. Não sei se eu vou para a igreja hoje, está tão frio, está chovendo. Deus entende, né? Deus sabe. Claro que Ele sabe. Mas amanhã vai estar frio e chovendo e você levanta. Então esse povo estava fazendo isso. Cuidando da casa deles, fazendo o que era bom para eles. Olha que o Senhor continua falando. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos farteis. Não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai vossos caminhos. Estamos fazendo isso hoje, amém? Estamos considerando os nossos caminhos. Por isso que eu disse que a palavra de hoje vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história.
Porque você tem que entender que ainda que a situação, a circunstância não esteja favorável, você se sinta até como um escravo, o Senhor pode fazer sua boca se encher de riso. E os seus lábios de louvor. Porque Ele traz a libertação, Ele usa até quem nem é dele para favorecer quem é dele. Amém? Precisou um reino maior que o reino da Babilônia para combater contra ela e tirar dela os filhos de Deus e mandar eles voltarem. Amém? Eu não sei qual a situação que Deus vai mover para te ajudar, mas eu sei que Ele vai mover. Eu não sei qual promessa do Senhor você está esperando, mas Ele vai cumprir. Mas a gente precisa considerar os nossos caminhos. Considere o seu caminho. Verifica quem que é o dono do trono da tua vida. Quem é o dono do trono da tua vida? A quem você serve? A quem você serve? Porque quem a gente serve com alegria. A gente vem para a casa do Senhor com alegria. A gente pega uma vassoura, varre a frente, varre o canto e faz alguma coisa com alegria. Porque a gente sabe a quem nós estamos servindo. Não é o pastor, é o Senhor do rebanho. É o Senhor do rebanho. Porque Ele é o nosso bom pastor. Amém, igreja? E, para terminar, capítulo 2 de Ageu. Quando o povo fica já mais entendendo e considerando os seus caminhos, o Senhor fala, capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Zorobabel era o governador desse povo. Esforça-te, sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Senhor, está difícil. Se esforça, povo. Eu sou contigo. Senhor, eu não tenho dinheiro. Versículo 8 do mesmo capítulo. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Volta no Salmo 126. Primeiro o povo, versículo 2, diz... O povo dizia entre si, grandes coisas fez o Senhor por eles. E o povo que recebeu as bênçãos. Versículo 3. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Quando alguém te dizer, por que você é alegre, hein? Grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso eu sou alegre. Amém? Margarida, por que você sorri agora? Por que você anda para lá e para cá? E não está cabisbaixa? Grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso eu estou alegre. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Por isso eu estou alegre. O meu Deus é o dono do ouro e da prata. Diz o Senhor dos exércitos. Amém, igreja? Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Que você se alimente dela 1, 2, 3, quantas vezes você desejar. Mas que essa palavra encontre lugar em um coração ensinável. Que essa palavra te inculque para que você possa viver o melhor dessa terra. Amém?
Bem, queridos, graças e paz. Quero começar a convidar você a ficar em pé. Essa palavra nos trouxe um renovo do Senhor.